né? Então, assim, na minha tradição, no qual eu fui iniciado, que eu fui, temos como ensinamento, como prova concreta, que os Ibejes são filhos de Yansan com Xangô, né? Mas no mundo sempre vai existir várias filosofias, várias questões de nação que, no caso, a gente nunca vai saber o que, que é o certo e o que, que é errado. Essa espiritualidade de Ibeje, ela no candomblé, é uma essência infantil que quando as pessoas passam pelo processo iniciático, que é a iniciação, ou em outras línguas, catular a cabeça, iniciar no santo, deitar para o santo, tombar a espiritualidade, iniciar, fazer saída de santo, tornar Yaú, né, que existem várias formas, né, de pronunciar esse ato da iniciação. As pessoas com o nascimento do orixá, né, em suas coroas, em seus orinos, em sua cabeça, juntamente com a essência do orixá, sempre vem acompanhado uma energia de Ibeje, né? Ibeje é uma energia que é uma essência infantil, que ela vai falar tudo através que tudo, né, através que o santo precisa falar. Porque não sei se muitas das vezes as pessoas acompanham aí nas redes da internet, hoje em dia é muito comum ver vídeo de saída de santo no YouTube, no TikTok, no Instagram, mas todo orixá, quando ele inicia, ele tem um herê que vem junto com ele, e esse herê que vai transmitir o diálogo, porque muitas das vezes o santo o orixá, ele não fala, ele só fala a partir de uma certa idade, né? E quando a pessoa tem uma liderança religiosa maior, por exemplo, um babalaô, ou um pai de santo, ou um babalorixá, um yalorixá, ou algum cargo, né, dentro da comunidade religiosa. Então, esses ibejis, eles são a espiritualidade responsável, né, por transmitir essa comunicação entre o ser humano da Terra e o orixá. Então eles vêm, né, e muitas das vezes os seus nomes são são muito ligados ao orixá. Por exemplo, se é um herê de Ogum, o nome dele vai ser espadinha, bigorna, forjado, guerreiro, escudo e por aí vai. Então, assim, de uma forma mais resumida, os ibejis são orixás, né, que vêm nessa linhagem do candomblé, que eles têm essa essência infantil, eles têm essa energia cósmica, né, e eles trazem muito essa questão da dualidade, né, sobre ensinar, né, ao povo da terra essa questão da simplicidade, né, do amor ao crescimento e por aí vai. Alguma dúvida sobre os IBGs? Pode falar aqui. Tá tranquilo, né? Então pode prosseguir, o Giovanni. E em seguida, também existe, eu vou apresentar cada qual de uma forma para depois eu explicar para vocês qual é a diferença que existe entre IBGs, Herê e Cosme e Damião, porque não são a mesma coisa. Na cabeça de muitos é tudo uma coisa só, mas não é. Mas adiantando para vocês, Herês são orixás, divindades africanas. Cosme e Damião são santos da Igreja Católica e Herês são espíritos, né, entidades que vêm na conduta religiosa Umbanda, certo? Então aqui tem como apresentação aqui para você quem são os herês, né? Os herês, quando a gente fala a palavra herê, é a manifestação de ser infantil. Pode ser, Humberto, é sempre um bebê que morre, uma criança que tem 5, 4, 6, 7 anos. Muitas das vezes não são, viu, pessoal? Isso é uma coisa que muitos não sabem, mas não são. Existem várias, né, escalas. Existem crianças que têm um merecimento lá no plano espiritual de 10 anos, de 12 anos, de 4 anos, de 6 anos. E também não prendem a cabeça de vocês e colocam como algo paralelo que já que o Herê é a energia infantil menor, o Exu Mirim é a energia da adolescência.
Não é assim que é válido pensar. São muitas coisas diferentes e existe vários questionamentos. Ao longo da apresentação, eu vou tirando um pouco dessa dúvida também. Mas os herês são, né, entidades que vêm dentro da Umbanda, né, são espíritos de pessoas que viveram aqui em Terra, de crianças que viveram aqui em Terra, que foram para o plano espiritual, né, para o reino de Deus, com idade bem menor, entendeu? E muitas das vezes, segundo o testamento, né, de Alain Barbier, de Aderto Simões, que são os caras que eu sigo muito, que fala sobre a Umbanda, dizem eles que sempre que chega no plano espiritual uma criança que faleceu por muito nova, ela já passa direto por um estado de doutrinação para poder voltar na Terra como herê. E muitas das vezes também vai existir um herê já bem maior. Então, assim, quando se falar herê, é manifestação, né, no estado infantil. Então, não se prenda à questão de idade, ai, como que é, ai, eu tenho um filho, vai virar herê, não. São nossos antepassados, pode ser ele criança, dizem muitos ensinos religiosos que às vezes também num estado mais adulto, né, que vem na Terra para poder dar esse caminho. Os herês, eles têm como cuidado os pretos velhos e as pretas velhas. Assim como os ibejis têm como cuidado os orixás, que têm esse cuidado por eles, devido a eles terem essa energia cósmica, essa energia infantil, os herês também têm. Tanto é que é muito de costume, sempre que vocês forem em sessões religiosas de Umbanda, é muito comum que todos os transes e incorporação de herê, seja em festa, seja em giro, sempre vai ter um preto velho ou uma preta velha ali para poder dar, né, o cuidado e vigiar, né, essa doutrina, esse acontecimento. Só um pouquinho aqui, gente, que a boca vai ficando seca, né? Mas é isso. Então, assim, de forma resumida, né, os herês são entidades da Umbanda, né, de antepassados nossos, né, de espíritos que se elevam e vão para o plano espiritual, né, e eles voltam à Terra para poder nos ajudar e fazer esse trabalho lindo que existe, né, aqui, que é a gira de herê, com muita alegria, com muito doce e travessura. E sempre os herês vêm no plano espiritual para poder tratar sobre questões familiares, de saúde, de, né, hoje em dia assim é muito comum os herês também trabalhar muito na questão de trazer essa alegria, de tirar depressões das pessoas, né? Essa questão de tristeza, essa questão da ansiedade. Então, Cosme e Damião são os espíritos da pureza, né? Da brincadeira, dos ensinamentos, né? São espíritos muito simples, são brincalhão que nos traz energias e que nos enriquece e que tem essa energia cósmica que é maravilhosa para poder a gente conseguir enfrentar esses dias, né, a dia e nesse estado que a gente chama de vida, né? Então, assim, os herês, assim, hoje eu costumo falar, assim, é uma energia que eu acho que todo mundo precisa dela, precisa chamar. Eu confesso para vocês, quando eu fui desenvolvendo, né, na Umbanda, eu sempre gostei muito de estar com os herês, assim, não digo em incorporação, mas digo estar em gira, ali para ganhando o axé, porque é uma energia que ela limpa muita gente, é uma energia leve, uma energia, né, bem purificada, né? Então pode prosseguir, Giovanni. Então aí a gente chega, né? Quem são, né? São Cosme e São Damião. Muitas das vezes tem muita gente que fala assim, ah, vamos para a gira de Cosme, vamos para a gira de Damião. Gente, como eu disse para vocês lá atrás, existe, né, essa questão do sincretismo religioso, que no qual, né, foi colocado, né, Cosme e Damião ligado aos IBGs. Então essa ligação vai existir até o dia que nós estivermos aqui na Terra. Mas Cosme e Damião são dois santos católicos. São santos que passaram por um estado já adulto, foram nascidos
na Síria, certo? Estudavam medicina e tinham como prioridade a medicina infantil e, além de tudo, uma medicina que eles desenvolviam era uma medicina que não era cobrada. Eles faziam aquilo por amor. Então, acaba que no sincretismo brasileiro, né, por ser gêmeos e ser dois, acaba que... Ó o pezinho. Manuel, seu microfone tá aberto. Então acaba que as pessoas colocaram, né, Cosme e Damião paralelo aos IBGs, né? Isso é até hoje. Então Cosme e Damião, eles foram grandes médicos quando viveram aqui em Terra. Eles foram muito perseguidos, né, devido ter esses dons. Na época as pessoas questionavam muito, né, naquele contexto religioso do catolicismo, e também eles foram martirizados. Segundo histórias, né, existem vários contextos históricos, mas um dos contextos históricos que me traumatiza muito, dizem que Cosme e Damião foram martirizados e foram mortos cortando a cabeça dos dois. Eles tiveram a cabeça separada do corpo, gente. Cortaram, muito triste, né? História muito forte. Então, eles foram seres aqui na Terra, e quando eles, né, se tornaram padroeiro, depois, né, de martirizados, existe um bispo, agora eu não estou lembrado, né, a princípio, que colocou eles como um padroeiro, inclusive em Roma, tem uma igreja que nela tem, né, as iniciativas Cosme e Damião, e algumas siglas assim, que é só mais uma pessoa mesmo, assim, da parte do catolicismo, um padre, conseguiria esclarecer melhor, não sei a profundo. Então as pessoas começaram a ir com devoção nessa igreja para poder pedir, né? Quando a pessoa estava grávida, quando a criança nascia, quando uma criança chorava a noite inteira, não sabia o que era, as pessoas faziam promessa para Cosme e Damião, e muitas pessoas foram, né, adquirindo essa graça. Então ficou muito ligado que Cosme e Damião se tornasse, né, o padroeiro e o protetor das crianças, mas também ele é o padroeiro dos médicos, dos farmacêuticos, do cirurgião, né, todos assim, os médicos que são muito, né, católicos mesmo, inclusive o médico que eu fiz a minha cirurgia, ele tem no escritório dele uma imagem de Cosme e Damião, porque eles são os padroeiros dos cirurgiões, do, do, dos médicos, dos farmacêuticos. Aqui, ó, o Otair até compartilhou aqui, eu não estou conseguindo abrir o chat. Qual foi o nome? Foi um bispo qual? Isso aí, tá vendo? É isso mesmo. Esse Papa colocou, né, Cosme e Damião como padroeiro, né, dessa igreja onde as pessoas iam muito. E assim, como ele ajudou muito esses pedidos, né, da humanidade pela parte infantil, acabou que ele ficou muito atrelado como o protetor mesmo e que ajuda a criança. Mas Cosme e Damião, ele ajuda desde criança até o idoso. Porque quando eles existiram, né, vivos nessa terra carne e osso, eles fizeram muitas curas, muita cirurgia, muitos trabalhos sem cobrar nada, gente. Trabalhando na caridade, né, para poder atender adultos, idosos e crianças. Então, assim, sempre que você estiver, eu tenho uma fé nisso, pede para eles, fazem a oração para eles. Aqui eu vou também apresentar para vocês um pouco. E as suas datas comemorativas, ela pode ser ou dia 26 ou dia 27. Não tem nenhum problema. Mas na Igreja Católica é mais de costume fazer no dia 26. Então aqui a gente já pontualizou sobre Cosme e Damião, os Herês e os IBGs. Só retomando para que fique bem guardado na cabeça e que não tenha dúvida mais. São três situações diferentes. Cosme e Damião, Igreja Católica, né, padroeiro das crianças, dos médicos, né, fizeram cura sem cobrar nada, desenvolveram a medicina na Terra. Os herês, espíritos de nossos antepassados que passam por estado de desencarne, chegam ao plano divino, recebem as doutrinas, voltam na Terra como espíritos de luz e entidades, porque quando
todas as entidades foram humanos na Terra. Então eles passam pela questão da doutrina, da doutrina. Uma hora eu vou marcar uma aula só sobre isso. E quando eles viram, eles passam por essa doutrina, eles viram, né, essas entidades e voltam na Terra para poder nos ajudar, né? Sempre um cuidado voltado mais para as crianças, né? Trazendo como energia principal a força da família, né, da alegria, da limpeza, da estabilidade espiritual, da estabilidade psicológica. E os ibejis são divindades africanas que foram gêmeos, né, filho de, na minha tradição, Xangô e Yansan, que traz essa energia cósmica, essa energia infantil e servem para a comunicação do recado dos orixás para nós humanos. Até aqui, tudo tranquilo, sem nenhuma dúvida, tá tudo em paz? Alguma dúvida? Só vai colocando o joinha aí, pessoal, que eu entendo que tá tudo certo. E é só recapitular aqui nessa questão de Cosme e Damião, muitas das vezes pergunta, e Doum? Doum foi um espírito que morreu perto do desencarne, dessa perseguição de quando Cosme e Damião foi mártires, e acabou que eles também foi essa criança foi morta parecida, né, com esse mesmo contexto histórico de Cosme e Damião. Então acaba que muitas doutrinas de igreja, né, nem todas, existe igreja que só acredita em Cosme e Damião, já existe igreja que acredita em Doum também. Então Doum acaba também sendo retratado junto com eles, porque teve uma morte muito parecida, né, com essa de Cosme e Damião, e também foi morto perto da data. Então acaba que as pessoas colocam isso, porque na época isso foi algo que assustou muito, né, a todo mundo. Mas podendo prosseguir. Aqui basicamente, né, foi o que eu expliquei para vocês, né, qual é a ligação entre os três. A ligação entre os três é que todas essas energias tem como um estado espiritual, né, de cuidado pelo lado infantil, uma energia cósmica, uma energia que tem o cuidado de seres, né, inocentes, de seres que estão nascendo, que estão desenvolvendo energias novas, né? Então, Erez, Beji, Cosme Damião, eles têm como essa ligação. Foi o que eu expliquei para vocês aqui agora há pouco, né, no final da apresentação aqui do slide anterior, que a ligação deles são muito grande, porém não são as mesmas coisas. Muitas das vezes, muitos não sabiam, ficou essa mesma coisa devido a essa questão do sincretismo religioso. Mas o sincretismo religioso ele existe para Ogum é São Jorge, São Sebastião é Oxóssi, Yansan é Santa Bárbara, da mesma forma que existe, né, Cosme e Damião são os ibejos. Mas essas três divindade, entidade, essas três energias, tudo estão englobado pela formação infantil e o estado infantil, certo? A ligação deles são pela pureza, alegria, cura e proteção para as crianças. Aqui a diferença foi uma parte também que eu quis colocar, apresentei, falei muito sobre isso, a diferença entre eles, né, os IBG, os orixás, candomblé, energia, né, gêmea, os erês, né, espírito infantil que vem trabalhar pela caridade, né, São Damião, sincretismo, né, a força e pradoeiro dessas crianças. Aqui a gente entra um pouquinho sobre a questão da, da importância deles, né? Giovanni, lê sobre essas importâncias aí para mim, para a gente revezar um pouquinho aqui, que a minha boca tá bem seca. Qual é a importância deles? Representam alegria, pureza e inocência essenciais para equilibrar o ser humano. Ajudam na cura espiritual e material, protegem crianças e trazem bênçãos para as famílias. Lembram que a fé deve ser vivida com simplicidade e amor. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, a importância deles em estado maior são essas aí.
E assim, pessoal, quem quiser ter acesso a esses slides depois, para poder reler, para poder estudar, fique à vontade que a gente também compartilha com vocês, tá? Podemos seguir, Giovanni. Pode ler também isso aí para mim, Giovanni, por favor. Qual é o sincretismo entre eles? No Brasil, por causa da escravidão, os africanos associaram seus orixás infantis e beijos aos santos católicos, Cosme e Damião, para poder cultuá-los sem perseguição. Assim, nas festas populares, vemos a mistura, distribuição de doces, brincadeiras e celebrações às crianças. Na Umbanda, os herês representam essa mesma energia infantil, mas em forma de guias espirituais. Pois é, pessoal, não vou nem comentar essa parte aqui. Isso tudo foi o que eu falei com vocês lá atrás. E assim, a gente vai apresentando aqui, mas tem muitas coisas que a gente vai falando lá na frente que às vezes vai estar no slide, mas é normal. É porque para poder facilitar a forma de entendimento de vocês, acaba que eu tenho que trazer. Mas isso aí é tudo basicamente o que eu falei para vocês lá. Podem prosseguir, Giovanni. Pode ler para mim também, por favor. Como isso é traçado no mundo da Umbanda? Cores de vela, geralmente rosa e azul, menina e menino, branco ou até coloridas. Firmezas. Doces, balas, brinquedos, bolos e refrigerantes. Rituais. Se firmam velas e oferendas para pedir proteção às crianças, abrir caminhos e trazer alegria. Linha de trabalho. Linha das crianças ou beijada, com os herês. Certo, pessoal. A gente chegou aqui numa parte muito importante, né? Como isso é tratado no mundo da Umbanda. Quando a gente traz essa temática, essa dúvida também, que é muito constante, os herês, a gente também, muitas das vezes, não é só a comunicação verbal, de oralidade, que a gente vai conseguir também tá trazendo essa energia para perto da gente. Isso é muito importante, viu, para vocês, médio, do raio de luz, prestar atenção nessa parte. Existe singelos atos, né, que são as firmezas e as oferendas para essa espiritualidade, para poder trazer essa energia para perto de vocês e também para poder tá tendo como propósito e também colocando um ponto de força, de energia, para que essa espiritualidade receba força para poder te ajudar em algum pedido. Ah, eu quero comprar um carro, vou firmar para a Cosme Daniel, beleza. Então, quando você for fazer essa firmeza, você traz, né, sempre os elementos: doce, balas, brinquedo, bolo, refrigerante, né? E lembrando que sempre as cores de vela para esses espírito na retratação do mundo da Umbanda é sempre da cor rosa, azul e branco. Essas três velas precisam estar sempre acesas. O lugar onde vocês for filmar sempre procura ser um lugar mais limpo. Pode ser em mata, pode ser dentro de casa, não tem nenhum problema, pode ser fora de casa. Energia de Cosme Damião, ela é bem-vinda quanto dentro, quanto fora, quanto na mata. Não existe um lugar exato que no qual, eu vou ter que firmar, não. Sendo um lugar que seja bonito, um lugar que seja, né, arborizado, né? Lógico que você não vai lá e fazer uma entrega ou fazer uma firmeza para os herês dentro de um cemitério, né? Isso não pode. Mas assim, como isso é tratado, é sobre isso. Então, essa comunicação também, além dessa questão de você vir no terreiro e fazer essa consulta e conversar, existe também essa questão. Lembrando que isso não é um ato só que pessoas que são filhos de santos, são incorporantes, podem fazer. Não. Qualquer pessoa pode fazer isso, desde que seja orientado por alguma pessoa que é adepta pela religião e que essa pessoa passe a receita e as recomendações certinho. Pode prosseguir, Giovanni. Pode prosseguir. Beto Otário levantou a mão. Altair levantou a mão? Pode falar, Altair. Abre o microfone. Não, sim, sim. Bem lembrado. Uso de frutas também.
são espiritualidades que gostam muito de frutas, né? Principalmente essas frutas nativas. Goiaba, melão, melancia, manga, banana, mexerica, caju, que são é, essas frutas que tinham na época, né, de mais fácil acesso, né? Obrigado, Otair, pela contribuição. Pode prosseguir, Giovanni. Aqui, basicamente, é um pouco o que eu falei lá atrás. Giovanni, pode ler para o pessoal. Na tradição iorubá, os ibejis são os gêmeos sagrados, filhos de Xangô e Yansan. Representam a dualidade, alegria e travessura, inocência e sabedoria. Têm o poder de equilibrar os opostos, trazem fartura e proteção. No Brasil, são cultuados no candomblé e associados a Cosme e Damião. Pessoal, às vezes, para muitos, vai pensar que a apresentação está voltando muito do que eu já falei, mas é porque acaba que nas apresentações anteriores, para que ficasse mais fácil de vocês entenderem, eu já trouxe muito um pouco dessas temáticas. Então, assim, a gente vai apresentar o slide tranquilamente e eu só peço paciência para vocês aí, tá bom? Pode prosseguir, Giovanni. Acho que um pouco. Pode ler isso aí pro pessoal também. História de São Cosme e São Damião. Eram irmãos gêmeos, nascidos na Síria, no século III. Estudaram medicina e curavam pessoas e animais sem cobrar nada. Foram perseguidos por sua fé cristã e martirizados. Tornaram-se santos da Igreja Católica e padroeiros dos médicos e farmacêuticos. No Brasil, ficaram famosos pela festa de distribuição de doces para as crianças. Certo, Giovanni. Podemos prosseguir. Faz a leitura, por favor. Os herês são espíritos de crianças na Umbanda, também chamados de beijada. Não são necessariamente espíritos que morreram crianças, mas energias que se manifestam na forma infantil. Vem ensinar leveza, simplicidade, humildade e alegria. Costumam se manifestar com fala infantil, gosto por doces e brincadeiras. Apesar da forma inocente, têm grande força espiritual, limpam cargas negativas e abrem caminhos. Certo. Pois é, pessoal. Então, sobre essa questão do entendimento, né, sobre essas três divindades, ficou bem esclarecida, né, para vocês. Eu falei um pouco lá na frente e a gente trouxe essa apresentação também nos slides para poder comprovar mais um pouco e facilitar o entendimento para muitos. E podemos prosseguir, Giovanni. Isso aqui eu trouxe para vocês verem, são um pouco, né, como sobre essa entrega, né, no dia de Cosme e Damião, no dia 27, que é comemorado a festividade. As pessoas que, quanto da Igreja Católica, quanto de terreiros de Umbanda, quanto de terreiro de Candomblé, têm como tradição, né, entregar esses saquinhos de doce. Né? O porquê do doce, Humberto? O porquê desses saquinhos? Né? Assim como reforçado, né, nas minhas falas anteriores, é uma espiritualidade que é uma energia infantil. Né? Então, o que mais o estado infantil gosta, né? É do doce. E o doce também, ele é algo que traz essa questão da pureza, da alegria, né? Da calmaria, né? Então as pessoas ofertam, né? E ficou muito traçado nesse contexto histórico, né? Que sempre, né? Aos dias 27 entregariam, né? E dariam doce a essas crianças, né? Devido ter essa energia infantil, devido Cosme e Damião ter sido um grande protetores das crianças e como também os IBGs têm esse estado infantil, então ficou muito martirizada essa questão e sempre quando é 27, essas pessoas que têm suas tradições, que têm as suas promessas, levam esses doces na rua. E um detalhe muito importante, eu não sei se todos sabem, mas sempre quem faz esses doces para Cosme e Damião, de trás disso existe uma promessa muito grande, seja uma promessa de um nascimento de uma criança, seja uma promessa de cura, seja uma promessa
para conseguir um concurso, seja uma promessa para poder melhorar o ambiente familiar, seja uma promessa de conseguir um trabalho. Sempre as pessoas costumam trazer, porque dizem, né, os mais velhos, né, e a gente também tem como prova que a gente somos todos seres de muita fé. Cosme, Damião e Beijo e os Erês são as energias muito milagrosas, gente. Muito milagrosas. Então, sempre essas pessoas têm esse ato, e juntamente com esse ato, as pessoas estão ali mentalizando. E um detalhe: existe sempre uma numerologia. As pessoas ou faz 100, ou 200, ou 300, né? Elas nunca fazem assim 152, 153. Isso é uma coisa que desde dos mais velhos é falado que você tem que sempre fazer números redondos, né? Nunca pode fazer número quebrado. Pode prosseguir. Aqui eu trouxe um pouco dos 7 doces mais importantes, né? Para essas espiritualidades, né, essas energias. Né? Eu coloquei aqui os 7 doces mais importantes de Cosme e Damião, mas assim, vai servir para os herês e para os ibergis. Né? Isso dentro da crença, né, do candomblé e da Umbanda. Né? Não vou dizer muito pelo catolicismo. Lógico que no catolicismo tem muitas tradições que eles servem manjar, sorvete, cachorro quente, né? Cada doutrina, né, tem a sua forma de ofertar essas alimentações. Já no candomblé e na Umbanda, é essa que vocês estão vendo aqui na tela verde. Mas no catolicismo, sempre na missa, eles ofertam ou o bolo mesmo, recheado, o bolo, né? O bolo confeitado, ou um cachorro quente com refrigerante, ou uma pipoca, ou um manjar, ou um pudim, ou um sorvete. Isso vai da igreja, isso vai do padre, isso vai da onde? E lembrando, pessoal, que para facilitar o conhecimento e para que vocês entendam, se vocês observar, eu estou apresentando essa aula falando sempre dos 3 estados: Ibeje, Herê e Cosme e Damião, porque existe suas diferenças, né? Como falei para vocês aqui agora, até na alimentação existe grandes diferenças. Mas no mundo do candomblé e no mundo da Umbanda existe esses 7 doces que são cruciais, que são doces que são ligados às divindades africanas, aos orixás, né? Lá, lógico que lá na África não vai ter doce de leite, não vai ter Maria Mole, porque é outro costume, é outro paladar, mas a gente tem que lembrar que a Umbanda e o Candomblé são religiões de matriz. Então, quando elas têm as matrizes, né, de conhecimento, né, africano, mas ela foi criada no mundo de acordo aqui, olha, no mundo foi criado no Brasil de acordo com o que a gente tinha aqui, né? Então não é todas coisas que tinha na África que a gente vai ter aqui. Lógico que algumas árvores, algumas coisas eles conseguiram trazer, mas não foram tudo. Então, assim, isso é no contexto do candomblé e da Umbanda, que são energias, que são religiões brasileiras, né? Existe o culto aos orixás, mas o culto ao orixá é só algo que acontece na África. Então aqui está os 7 doces que são mais ofertados, são mais conhecidos e que não podem faltar num terreiro de Umbanda ou de Candomblé na festividade do dia 27. Pode ler para mim, Giovanni. Os 7 doces de Cosme e Damião: doce de leite, Yansan, fé que alimenta a alma, ventos e chuvas da mãe, Maria Mole Branca, Iemanjá, espuma do mar, flexibilidade e perdão, cocada branca, Ogum, proteção e força que vence batalhas, goiabada, Xangô, fogo que transforma, justiça e sabedoria, pirulitos, Oxóssi, flechas que ensinam a mirar o caminho certo, 7 balinhas, Oxum, amor, fartura e proteção material. Maternal: bananada, Omolu, resistência, cura e renovação. Então, pessoal, aqui tá os 7 doces, que são os doces que ligam os herês aos orixás, que não podem faltar
sempre nessas festividades, e são os doces muito tradicionais. Então, quem for um dia querer dar um agrado em casa, sempre lembra, né, desses doces. Ah, eu preciso colocar o sete? Não, se colocar uma cocada vale, se você colocar um pirulito vale, se você colocar uma balinha vale também. Podemos prosseguir. Aqui eu trouxe para vocês que é uma questão também muito importante. O bolo, sempre na festa de Cosme e Damião, é algo muito representado também pelo orixá Oxalá, gente. Porque é algo que traz, né, a questão da união, do amor, da paciência, que acaba enriquecendo esse momento. É um momento que a gente canta parabéns, que a gente bate palma pros herês, né? Então, nos terreiros de Umbanda, sempre eles nunca deixam faltar o bolo, né? Porque o bolo também, além dele ser algo representativo pelo orixá Oxalá, ele também é algo que a Irizara gosta, né, gente? Doce e por aí vai. Aí sempre é comum, né, vocês verem, né, esses bolos. E na Igreja Católica também muitas vezes fazem, né, bolo. Pode prosseguir, Giovanni. Agora a gente entra em uma questão muito importante, né? Como dito, né, a diferença entre os três, elas são muito grandes. Mas com essa diferença entre eles também existe a diferença das saudações. Para a gente falar em saudação, é válido a gente lembrar que tudo que a gente fala da boca para fora são palavras, são atos de poderes. Para que facilite a comunicação com algo divino, com algo espiritual, existe sempre alguns códigos. Esses códigos são essas saudações. Quando a gente fala dessas saudações, a gente fala sobre a saudação de beijo, sobre a saudação de um Exu, sobre a saudação para Nossa Senhora Aparecida, seja uma saudação para São Jorge. Tudo que a gente for pedir, gente, é uma coisa que eu trago também como conhecimento, uma coisa que eu aprendi com meus mais velhos. Não adianta a gente só fechar a mão aqui, ó, e falar assim: Deus, eu quero um carro. Para poder você alcançar isso com mais fé, ser um pedido mais forte, com mais devoção, sempre com isso, traz uma oração, um Pai Nosso, um Ave Maria, uma prece de Cárita. Então, tudo no plano onde existe seres divinos, seres de luz, ser espiritual, existe saudações. Então, achei algo muito importante para poder trazer aqui e que vocês vão entender que cada qual tem a sua diferença, cada qual tem a sua importância, né? Podemos prosseguir, Giovanni. Ih, Acho que gente, nessa parte é, foi falha minha. é, Era pra ter vindo antes do outro slide, essa não, parte aí. mas a gente pula isso. Na saudação de Cosme e Damião, pela parte do catolicismo, existe essa oração que o Giovanni vai ler para vocês. Quem quiser tirar print, quem quiser que a gente depois compartilha com vocês, a gente compartilha. É uma oração muito bonita e muito forte. Sempre é de costume, os mais velhos falam, que fazem essa oração nos dias de domingo pela manhã, né? Que eles falam que o dia de domingo é o dia mais calmo, que é o dia mais puro, que é o dia mais tranquilo. Então, assim, eu mesmo oro, não vou negar para vocês, não. Por mais que é uma saudação, que é uma invocação, que é uma oração, né? Que é mais a débita pela parte da igreja, mas eu não tenho problema nenhum com isso, que eu sou bem aberto com isso mesmo, e acho que tudo está muito ligado, como vocês têm prova, né, das minhas explicações, dos meus slides, que também na vida de vocês. Mas essa aqui é a saudação referente a Cosme e Damião, a energia Cosme e Damião, a saudação deles e a oração. Lê pra gente, Giovanni, por favor. Giovanni, tá por aí? Otair, lê pra gente então, por favor.
Pois é, gente, como vocês viram aí, e essa parte, deixar-me vir até mim aos pequenininhos, é uma passagem bíblica. E em seguida dessa passagem bíblica, tem uma outra passagem que eu gosto muito, que até mesmo os guias, né, da Umbanda também trazem muito, né? Passai primeiro no reino do céu as criancinhas benditas, para depois passar o ser humano, de barba, pé, mão e cabeça. É uma passagem muito forte também, sabe? Então isso tudo comprova que o quanto essa energia infantil, o quanto essa energia cósmica é uma energia muito válida. Então, ressaltando para a Igreja Católica, a sua saudação importante é uma dessas aqui, né? Uma dessas passagens, e também a oração mais importante. Pode prosseguir, Giovanni. Aí vem aqui a saudação de Herê na Umbanda. A saudação dos Herê na Umbanda, ela sempre é falada: salve as crianças, salve as criancinhas bendita do reino de Oxalá, saravá as crianças. Porque a gente sempre fala saravá? Saravá, lê pra gente aí, Altair, o significado, por favor. Quando a gente fala essa palavra saravá e salve, é uma palavra muito comum de ouvir nos terreiros de Umbanda. Salve que é porque salve a força, salve o poder, salve a graça, né? Salve aquela luz que está no momento. E o saravá que é isso, né? O saravá ele vai existir não só um significado, mas é as boas-vindas, eu te saldo, estou te saudando, a bênção, né? A força do guia, a força espiritual, né? Então a gente tem como saudação na Umbanda do Zerê, né? Essa frase, né? Salva as crianças, salva as criancinhas benditas do reino de Oxalá. Por que fala as criancinhas benditas do reino de Oxalá? Né? As crianças no plano espiritual dizem que suas moradas dos herês são na morada de Oxalá, né, no reino de Oxalá, né? Por que traz essa prova? Por que existe isso? Porque na Bíblia também diz que o lugar das moradas das criancinhas benditas seria no reino de Deus, né? Então, como Deus no sincretismo é Oxalá, acaba que essa saudação ela também tem um peso muito forte nessa questão da ligação do sincretismo. E aí depois a gente fala saravá às crianças, né? Que é uma saudação saravá da Umbanda, né? E saudando essas energias infantis que está presente, né? Pode passar para mim, Giovanni. E aí, por seguida, a gente tem a saudação dos IBGs. A principal saudação dos IBGs, ela primeiro existe uma pronúncia, que dentro do conhecimento do candomblé, da Angola, do Queto, do Efon, do Geis, do Ifá, existe essa pronúncia que é um sotaque, que também muitas casas de candomblé falam que é um digina. Digina é uma palavra preciosa, uma palavra de encantamento, uma palavra encantada. Essa parte aqui, ó, essa primeira palavra, begirou, begirou, ele é um digina, ele é um sotaque, ele é uma palavra. Antes de você fazer essa saudação, você precisa falar isso, para que a frase seja correta. Por quê? Porque tem muitas saudações, todas as saudações do candomblé, quando a gente fala em candomblé, elas sempre são nas linguagens urubá. Então, assim, as pronúncias, as palavras são tudo diferente. Então, existe esse digina. Digina, né? Essa palavra no exterior, essa palavra, né, encantada, né? Fala beijiro. Aí depois fala onim beijada, né? Ou seja, né, tá falando uma coisa, depois salda outra coisa. E eu queria que o Altair lesse para vocês o significado de beijerô e onibejada, que a gente colocou aqui também.
Isso. E também existe essa outra palavra, né? Que é onibeji, né? Onibeijada, que, né, tem esse como essa significado, né? Salva as crianças, salva os defensores das crianças, salva os defensores gêmeos. Giovanni, você saiu? Ou tá aí? Chegou notificação. Ele estava apresentando. Só um minutinho, gente. Pode prosseguir, Giovanni. Deu certo, hein? Agora acabou, esse era o último, Beto. Certinho. Então, pessoal, aqui como fixar aqui a minha aqui. Tem como fixar eu aqui? Tem. Tá. Então, Quer como dizer, Giovanni, deu certo a lista também? deu, vou passar o Forms aqui já já. Tá. O Giovanni está terminando de finalizar a lista aqui para a gente, pessoal. Ele vai colocar ela no chat. E eu queria muito que todos vocês respondessem, né? É uma lista que a gente vai puxar aí de presença. Mas assim, pessoal, a princípio, né? Esse slide aí a gente fez. Eu ia fazer a apresentação mesmo só. Eu, como você está vendo aqui, com a câmera ligada. Mas eu falei, não, Giovanni, vamos fazer uma coisinha mais legal para poder facilitar, trazer alguns exemplos. A gente fez até correndo aí, depois a gente vai melhorar esse slide. E eu vou dar uma segunda aula, porque como não deu para muitos estarem presentes, muitos faltou, então eu vou refazer, né, essa aula. E quem quiser assistir de novo, fica à vontade, né, vai ser bem-vindo. Mas assim, gente, trazendo um resumo geral, isso aqui foi um pouco da apresentação, né? Lembrando, nunca esqueçam, ensina para os filhos de vocês, ensina para os familiares de vocês. Dia 27 é o dia de Cosme e Damião, dos Ibegias, dos Herês. Lembrai sempre que Cosme, Damião, Ibegi e Herês são coisas totalmente diferentes. Existem saudações diferentes, existe comidas diferentes. E também é válido lembrar, eu vou até trazer aqui para vocês, no candomblé, os ibejis têm como oferenda o caruru. Caruru é uma comida feita com quiabo, castanha, azeite de dendê, né? Tempero, camarão, cebola. E isso é uma comida clássica, né? Para os ibejis dentro da linhagem do candomblé. Dentro da Umbanda, a gente sempre coloca balinhas, bolo, refrigerante, essa questão tudo. E no catolicismo, tem muita gente que, quando não coloca um copo de água com açúcar dentro e mel, coloca sempre uma balinha debaixo de alguma imagem que tem. E sobre costume também, tem gente da Igreja Católica que sempre coloca vela de 7 dias, ou sempre coloca alguma vela azul, rosa, depende como é a cabeça da pessoa. Na Umbanda é sempre vela azul, rosa e branca, né? E no Candomblé, por incrível que pareça, o Orixá Ibeji, ele sempre tem como referência e a cor da vela dele é branca, quando vai fazer essas oferendas, essas firmezas. Então, assim, pessoal, são energias cósmicas, né? Uma energia infantil, de estado infantil, que ajuda nossas crianças, que nos ajude, né? Então, amanhã se inicia o mês de Cosme e Damião, mês de setembro. A gente vai realizar a festa nossa no sábado, dia 26. E a festa de incorporação, a gente está definindo o local ainda. Tudo indica que não vai ser aqui no centro. A festa onde os Herês vestem suas roupas, né, fazem sua festa dentro do terreiro, que todo mundo vem prestigiar a incorporação dessas crianças benditas, vai ser na sexta-feira, dia 26, um dia antes. Então, os 2 dias vai estar muito em festa. E domingo, né, como de costume, todo mundo sabe, as organizações. Convido vocês também, quem tiver um tempinho, quem tiver disposto a vir ajudar, seja bem-vindo, né? Quero contar com todos vocês, né, no dia 27 para trazer suas crianças, chama amigo, amiga, vizinho,
traz a criançada, e também aquelas pessoas que puderem contribuir, que puderem ajudar, que puderem estar fazendo suas contribuições dentro das suas condições, né? É uma festa que a gente precisa de muita ajuda, é uma festa que ela tem um custo muito alto, né? Muitas coisas, né? E a gente tem uma lista também, e quem quiser ter acesso a essa lista, mande mensagem para mim no privado. A gente está aceitando essas ajudas. Quero agradecer a todos e a todas, né, por estar aqui presente. E eu queria também que quem está aqui falasse alguma coisa, ou tirasse alguma dúvida, ou tiver alguma coisa para poder complementar. Eu acho assim que eu fui bem pontual, né, nas questões das explicações, né, dando exemplos, ensinando, né, um pouco sobre firmeza, quem foram eles, o que eles têm de benefício para nós. Eu trouxe um pouco dessas dúvidas maiores que existem, né? Alguém tem alguma coisa a falar, a dizer? Compartilhe comigo. Não vai ter ninguém que vai dar nenhum oi. Falar se gostou, se tem alguma dúvida. Pode ser no chat também. Humberto, uma dúvida que eu tirei, que foi grande, porque eu achava que todos, na minha cabeça, eram um só. Não. Como você Entendeu? viu, né? Aham, São estados totalmente diferentes, né? E assim, diferente. pessoal, sempre eu vou estar trazendo isso. Depois eu vou dar uma aula sobre preto velho, caboclo, boiadeira, exu, pombagira. Sempre eu vou estar trazendo quantos médios, quantas pessoas que são consulentes do meu centro, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser dividido, né? O conhecimento ele está sempre preso em algumas pessoas e às vezes as pessoas não compartilham. Então, assim, precisa sempre compartilhar. Conhecimento é valor. A gente tem aqui como presença também um cara que eu aprendo muito, um cara que a gente conversa muito sobre Umbanda, Candomblé, o Gan Carlinho, é um cara de outro terreiro, mas é um cara sempre que muito amigo meu, a gente tira dúvida, conversa sempre, né? Então, assim, pessoal, é isso. Giovanni, deu certo a listinha aí pra gente compartilhar com o pessoal no chat aqui, para que eles. Não deu, Alice, vai ter que ficar para a próxima aula, gente. Meu armazenamento do meu Gmail tá cheio, não deu para Tá. criar. Vamos fazer assim então, pessoal. Eu vou organizar essa lista aqui com o Giovanni, após eu finalizar é, essa reunião aqui, mas eu queria que todos vocês escrevessem o nome de vocês completo e na frente escrito presente, só para me printar, para me registrar esse momento, é um momento muito importante para mim. Isso aqui também eu vou trazer como uma comprovação, né, desse grupo de estudo que eu estou desenvolvendo e que vai se tornar um projeto maior. E aí eu vou mandar lá uma listagem pelo Google Forms e eu posto no grupo dos médios e no grupo das consolências. Aí eu só vou esperar todo mundo colocar aqui pra gente finalizar. E diz também, gostaram? Tão feliz? Coloca aí, ótimo, achei muito linda, achei importante. Pode colocar aí que isso também vai ser bem válido. A Rafa tava com a mão aberta. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Pode perguntar se tiver alguma dúvida. A Rafaela, pode falar.